Capítulo 1. O peso da solidão. A solidão tem cheiro de diesel e gosto de café requentado. Eu sei disso porque vivo dentro dela há 3 anos, desde que Maria me deixou. Não foi de uma hora para outra, não. Foi aos poucos, como ferrugem comendo um metal bom. Cada viagem minha era um tijolo a mais no muro que crescia entre nós. Cada volta para casa era um pouco mais de silêncio na sala, um pouco menos de conversa na cama. Quando finalmente ela fez as malas, eu estava na estrada. Voltei e encontrei um bilhete na geladeira, preso com um ímã velho de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Não dá mais, Carlos. Você escolheu a estrada. Eu preciso escolher a vida. Simples assim, direto, do jeito que ela sempre foi. Eu podia ter largado tudo. Podia ter voltado para o emprego de escritório, gravata apertando o pescoço, ar-condicionado gelado me matando por dentro. Mas não voltei, porque a verdade é que eu já tinha escolhido mesmo. Escolhi o ronco do motor, o asfalto sem fim, a liberdade de não ter que fingir que estava tudo bem. Agora eu sou isso aqui, um homem de 53 anos, cabelo grisalho, barriga de cerveja e pele curtida de sol. Dirijo meu Scania vermelho de Goiânia até o Nordeste, levo carga, volto, repito. A cabine virou minha casa. Tem foto da Maria ainda pendurada ali, do lado do para-brisa. Eu sei que devia tirar, mas não consigo. É como se tirar a foto fosse admitir que acabou de vez. Naquela manhã de setembro, eu tinha saído de Palmas às 5 da madrugada. O sol ainda não tinha nascido e o frio do cerrado entrava pelas frestas da janela. Tomei um café preto num posto vazio, comi um pão com manteiga duro, paguei e segui. A BR-230 estava vazia, como sempre fica nesse trecho entre Tocantins e o Piauí. Asfalto cinza, mato seco dos 2 lados, céu azul demais. Eu ligava o rádio só para ter algum barulho. Música sertaneja, notícia de política, propaganda de remédio para próstata. Desligava. Ligava de novo. O silêncio às vezes é pior que a solidão. Lá pelas 9 da manhã, o sol já estava alto e cruel. O calor entrava pela cabine como bicho raivoso. Eu suava embaixo da camisa, mesmo com o vidro aberto. O cheiro de terra quente misturado com diesel ficava grudado na garganta. Era mais um dia igual a todos os outros. Até que eu vi ela. No começo, pensei que fosse miragem. Sabe quando o calor faz o asfalto tremer e você vê coisas que não existem? Mas conforme fui me aproximando, a imagem foi ficando nítida. Uma mulher, jovem, de pé na beira da estrada, braço levantado, pedindo carona. Só que não era qualquer mulher. Ela estava vestida com um blazer bege, saia na altura dos joelhos, salto alto, cabelo preso num coque. Parecia que tinha saído de um escritório em Brasília e caído ali por engano. A bolsa pendurada no ombro era de couro, dava para ver de longe. E o rosto dela tinha uma expressão que eu conhecia bem: desespero. Freei o Scania uns 50 metros antes. O caminhão resmungou, as marchas protestaram. Parei na beirada, levantando poeira vermelha. Olhei pelo retrovisor. Ela veio correndo, cambaleando no salto alto. Quando chegou perto da porta, levantou o rosto para mim. Os olhos dela eram castanhos, fundos, molhados. Ela estava tremendo, mesmo com o calor infernal. "Por favor", ela disse, a voz saindo fina, quase sumindo. "Me ajuda, por favor." Eu devia ter perguntado o que tinha acontecido. Devia ter desconfiado. Mulher sozinha, bem vestida, no meio do nada. Mas eu não perguntei nada. Abri a porta. "Sobe." Ela subiu com dificuldade, o salto escorregando no estribo de metal. Eu esticei o braço, segurei a mão dela. A pele era macia, fria, apesar do calor. Ela entrou na cabine e se jogou no banco, fechando os olhos por um segundo, respirando fundo. Fechei a porta, engrenei a primeira e segui em frente. Nenhum dos dois falou nada nos primeiros minutos. Só o barulho do motor, o ronco grave do Scania cortando o silêncio pesado. Eu olhava para a estrada, mas sentia o olhar dela me examinando. Devia estar se perguntando se tinha feito a escolha certa. Devia estar com medo.
Eu também estava, mas por motivos diferentes. Obrigada, ela disse finalmente. A voz ainda tremia. Obrigada mesmo. De nada. Respondi seco. O que aconteceu? Ela engoliu seco. Passou a mão pelo rosto, limpando o suor. Tirou o blazer, ficou só com a blusa branca por baixo. Vi que ela tinha um arranhão no braço esquerdo, vermelho, ainda fresco. Me assaltaram, ela disse olhando para frente. Uns 20 quilômetros atrás. 2 caras de moto. Levaram meu carro, meu celular, meus documentos, tudo. Eu apertei o volante, sabia que isso era comum nesse trecho. Já tinha ouvido histórias, mas nunca tinha visto de perto. Te machucaram? Não. Só me empurraram, mandaram eu sair do carro e sumir. Eu corri para o mato, me escondi. Quando vi que eles tinham ido embora, voltei para a estrada e fiquei esperando. Esperando o quê? Qualquer coisa, ela disse, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso amargo. Qualquer um que parasse. Sorte sua que eu parei. Ela me olhou de lado. O sorriso sumiu. Sorte. Ficamos em silêncio de novo. Eu não sabia o que dizer. Não sou bom com palavras. Nunca fui. Maria sempre reclamava disso. Você não fala, Carlos. Você só some. Para onde você estava indo? Perguntei, quebrando o silêncio que já estava ficando pesado demais. Teresina, ela respondeu. Trabalho lá. Eu vou até Floriano. Passa por Teresina. Posso te deixar lá. Ela virou o rosto para mim, e dessa vez o olhar era diferente. Surpreso, aliviado. Sério? Sério? Você não me conhece. E você não me conhece, respondi. Mas a vida é assim mesmo, não é? A gente confia em estranho quando não tem escolha. Ela ficou quieta, processando. Depois assentiu devagar. Como você se chama? Ela perguntou. Carlos. E você? Ela hesitou. Por um segundo pensei que ela ia mentir, mas não mentiu. Fernanda. Prazer, Fernanda. O prazer é meu, Carlos. Seguimos em frente. O sol continuava impiedoso, o asfalto derretia embaixo dos pneus. Eu olhava para a estrada, mas minha cabeça estava em outro lugar, pensando em como é estranho a vida, como um segundo a mais ou a menos, e eu não teria visto ela. Como ela estaria sozinha ainda, no meio do nada, esperando. Às vezes, a gente cruza o caminho de alguém sem saber que aquele encontro vai mudar tudo. Eu ainda não sabia, mas ia descobrir logo. Tentar novamente e continue e alongue o próximo capítulo 2. 2 almas perdidas. Os primeiros 50 quilômetros foram de silêncio quase absoluto. Fernanda ficou encolhida no banco do carona, abraçando a bolsa de couro como se fosse a única coisa que restava do mundo dela. E talvez fosse mesmo. Eu não insisti em conversa. Aprendi na estrada que silêncio também é companhia, e às vezes é a melhor companhia que se pode oferecer para alguém que acabou de passar por um susto daqueles. O Scania roncava firme, comendo quilômetros. O motor tem um ritmo próprio, uma cadência que acalma. É como batida de coração. Quem não conhece, acha barulhento. Quem conhece, sabe que é música. Maria odiava esse som. Dizia que não conseguia dormir quando eu deixava o caminhão ligado na garagem, fazendo manutenção. Mais um tijolo no muro. Parei num posto pequeno perto de Bom Jesus do Piauí, daqueles que tem mais poeira que estrutura. 2 bombas velhas, uma lojinha que vende de tudo um pouco. Bala, cigarro, óleo de motor, imagem de santo. O dono era um senhor de uns 70 anos, magro, queimado de sol, que me cumprimentou com um aceno de cabeça. Vai abastecer, seu Carlos? Ele me conhecia das outras viagens. Eu sempre parava ali. Vou sim, seu Raimundo, e vou querer 2 café também. Desci da cabine, senti as pernas reclamarem. Ficar sentado por horas deixa o corpo duro, os músculos travados. Me espreguicei, ouvi uns estalos na coluna. Fernanda desceu também com cuidado, segurando na porta. O salto alto dela afundava na terra batida do posto. Ela olhou em volta como quem está em outro planeta. Tem banheiro aqui? Ela perguntou baixinho, quase envergonhada. Tem, nos fundos. Não é grande coisa, mas dá pro gasto. Ela assentiu e foi andando devagar, cambaleando um pouco. Vi que ela tirou os sapatos e foi descalça.
Os pés deviam estar matando ela. Salto alto não foi feito para a estrada de chão batido. Enquanto seu Raimundo enchia o tanque, fui até a lojinha e peguei 2 copos de café requentado, preto, forte, do jeito que eu gosto. Peguei também um pacote de bolacha cream cracker e 2 garrafas de água gelada. Quando voltei, Fernanda já tinha saído do banheiro e estava parada na sombra de uma árvore seca, olhando para o horizonte vazio. Toma! Estendi o copo de café para ela. Não é dos melhores, mas esquenta. Ela pegou com as 2 mãos, agradeceu com um aceno de cabeça. Tomou um gole, fez uma careta. Forte. Na estrada, café fraco não serve para nada. Ela deu um meio sorriso. Primeiro sinal de que ela estava voltando a ser gente de novo, saindo do choque. A gente ficou ali, parados na sombra rala, tomando café ruim e comendo bolacha seca. O calor era de derreter asfalto, mas ali, naquele momento pequeno e sem importância, havia algo estranho, uma paz, ou talvez só cansaço. Você faz isso sempre? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Fazer o quê? Dar carona, ajudar estranhos. Pensei antes de responder. A verdade é que eu não dava carona quase nunca. Tinha medo. Medo de assalto, de confusão, de gente mal intencionada. Mas naquele dia, quando vi ela parada na beira da estrada, não pensei em nada disso. Só parei. Não, respondi, honesto. Quase nunca dou carona. Mas você estava com uma cara que, sei lá, não dava para deixar você lá. Ela me olhou de um jeito diferente, mais fundo, como se estivesse tentando entender quem eu era por trás da barba mal feita e da camisa suada. Eu também não costumo pedir carona, ela disse, a voz mais firme agora. Nunca pedi, na verdade, mas hoje eu não tinha escolha. A vida tem dessas, falei, jogando o resto do café na terra. Às vezes, a gente se vê num lugar que nunca imaginou, fazendo coisas que nunca faria. Ela concordou com a cabeça, devagar, como se estivesse pensando em algo muito mais profundo do que minhas palavras simples. Voltamos para o caminhão, paguei o combustível e os cafés, me despedi do seu Raimundo e seguimos estrada. O sol começava a baixar um pouco, mas o calor continuava firme, grudento, pesado. Fernanda tirou o coque, soltou o cabelo. Era comprido, castanho escuro, com alguns fios rebeldes que brilhavam contra a luz. Ela passou a mão pelo rosto, suspirou fundo. Desculpa, ela disse de repente. Desculpa por quê? Por estar aqui, por estar te dando trabalho. Não tá dando trabalho nenhum, respondi sincero. Eu ia fazer esse trajeto de qualquer jeito. E, sinceramente, é bom ter companhia. Saiu sem pensar. Quando percebi o que tinha dito, fiquei meio sem graça. Mas era verdade. Fazia 3 anos que eu só conversava comigo mesmo, com o rádio, com o motor. Ter alguém ali do lado, mesmo que fosse uma desconhecida, mudava alguma coisa. Preenchia um espaço que eu nem sabia que estava vazio. Ela sorriu. Um sorriso de canto de boca, cansado, mas real. Também é bom ter companhia. Ela disse baixinho, quase para si mesma. A conversa começou devagar, sem pressa. Eu contei que era caminhoneiro há quase 5 anos, que antes trabalhava num escritório de contabilidade em Goiânia, trancado numa sala sem janela, fazendo planilhas. Contei que sempre quis dirigir caminhão, desde moleque, mas que nunca tive coragem de largar o emprego fixo, até que um dia larguei. E valeu a pena? Ela perguntou curiosa. Fiquei um tempo calado, pensando. Valeu, mas custou caro. Custou o quê? Meu casamento. A palavra saiu pesada, carregada. Não era algo que eu costumava falar com ninguém. Mas ali, dentro daquela cabine quente, com uma estranha do meu lado, pareceu natural. Fernanda não disse nada, só esperou. E foi essa espera que me fez continuar. Maria, minha ex-mulher, a gente ficou junto 26 anos. Ela não aguentou. Disse que eu escolhi a estrada, que escolhi ficar longe. E ela estava certa. Eu escolhi. Você se arrepende? A pergunta veio direta, sem rodeios. Olhei para ela de relance. Ela me encarava, séria, esperando a verdade. Às vezes, admiti, mas não sei se me arrependo da escolha ou só da solidão que veio depois.
Ela assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente. Eu sei como é isso, ela disse, a voz baixa. Tomar uma decisão e passar o resto da vida se perguntando se valeu a pena. Você também tomou uma decisão dessas? Ela olhou para frente, para o asfalto que se esticava infinito. Tomei, várias, e ainda estou pagando por elas. Ficamos em silêncio de novo, mas agora era diferente. Era um silêncio cúmplice, de quem reconhece no outro a mesma ferida. Você disse que trabalha em Teresina. Lembrei. Trabalha com o quê? Ela hesitou. Percebi que ela não queria responder, mas ao mesmo tempo precisava. Sou juíza federal, ela disse, finalmente a voz sem emoção. Quase perdi o controle do volante. Juíza? É. Você tem quantos anos? 26. 26 anos. Juíza federal. Aquilo não fazia sentido. Mas ao mesmo tempo fazia todo sentido. O jeito como ela se vestia, como falava, como se portava. Ela tinha uma postura ereta, mesmo destruída. Uma firmeza na voz, mesmo tremendo. Caramba! Foi tudo que consegui dizer. Ela deu um risinho amargo. Caramba! Sou a juíza mais jovem da minha vara. Passei no concurso com 23 anos. Fui direto da faculdade para o tribunal. Meus pais são juízes também. Meu avô foi desembargador. Eu nasci para isso. E você gosta? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Mas ela não se ofendeu. Pelo contrário, ela ficou muito tempo calada, olhando para as próprias mãos. Não, ela respondeu finalmente. Eu odeio. A confissão saiu crua, dolorida. Eu senti o peso daquelas palavras. Senti que ela nunca tinha falado isso em voz alta para ninguém. Então por que você faz? Porque você ficou 20 anos num escritório fazendo planilha. Ela devolveu, olhando para mim. Touché. Porque era o esperado, respondi. Porque era seguro. Porque eu tinha medo. Então você entende. Entendi. Entendi mais do que ela imaginava. A conversa foi ficando mais profunda conforme os quilômetros passavam. Fernanda contou que cresceu numa casa onde tudo era sobre estudo, concurso, carreira, que nunca teve tempo para ser criança, para brincar, para sonhar, que aos 17 anos já estava fazendo cursinho preparatório, aos 18 entrou em direito, aos 23 passou no concurso. Seus pais comemoraram como se ela tivesse ganhado na loteria, mas ela não sentiu nada, só vazio. Eu nunca quis ser juíza, ela disse, a voz embargada. Eu queria ser médica, queria cuidar de gente, mas meu pai disse que medicina era muito difícil, muito arriscado, que direito era mais garantido. E eu obedeci, como sempre obedeci. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Vi que ela estava chorando, mas tentando esconder. E agora eu tô aqui, ela continuou. 26 anos, ganhando bem, morando num apartamento bonito, usando roupa cara e completamente infeliz. Acordo todo dia com vontade de sumir, de pegar o carro e dirigir até não ter mais estrada. E hoje quase aconteceu, quase desapareci de verdade. Ela riu, mas era um riso sem graça, cheio de tristeza. Sabe o que é mais engraçado? Ela disse. Quando aqueles caras me assaltaram, quando levaram meu carro, meu celular, tudo, eu senti alívio. Por alguns segundos, senti alívio. Como se finalmente eu tivesse uma desculpa para sumir, para não voltar. Engoli seco. Conhecia aquele sentimento. Conhecia bem demais. Mas você vai voltar, afirmei. Vou. Ela concordou, cansada. Porque é o que se espera de mim. Porque é o certo a fazer. E o que você quer? Ela me olhou, surpresa pela pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso. Tô perguntando agora. Ela ficou pensando. Olhou pela janela, para o cerrado que se estendia seco e eterno. Eu quero recomeçar, ela disse devagar. Quero ter coragem de largar tudo e fazer o que eu realmente quero. Mas eu não tenho. Eu sou covarde. Não é covardia, falei. É medo. E medo todo mundo tem, até quem parece corajoso. E você? Você teve medo quando largou tudo? Tive, muito. Mas o medo de ficar naquela vida era maior. Ela assentiu pensativa. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho.
A temperatura caiu um pouco, mas o calor do dia ficava impregnado no ar, no asfalto, na cabine. Passamos por cidadezinhas pequenas, vilarejos esquecidos, postos abandonados. A BR-230 é assim. Quilômetros de solidão interrompidos por pequenos sinais de vida. Fernanda começou a relaxar. Encostou a cabeça no vidro, fechou os olhos. Pensei que ela ia dormir, mas ela não dormiu. Só ficou ali, quieta, respirando fundo. Carlos, ela chamou, sem abrir os olhos. Oi, obrigada. De verdade. Não só pela carona, mas por escutar. É nada. É sim. Você não me conhece, mas me tratou como se conhecesse. Me deixou falar sem julgar. Isso é raro. Não soube o que dizer. Nunca fui bom com agradecimentos. Você também me ouviu, acabei dizendo. Faz tempo que eu não falo da Maria com ninguém. Você ainda ama ela? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei um tempo sem responder, tentando entender o que eu realmente sentia. Acho que sim. Respondi honesto. Mas não do jeito que era antes. Eu amo a memória dela. Amo o que a gente foi, mas a gente não é mais aquilo. E talvez nunca fosse. É triste, ela disse. É, mas é a verdade. A noite começou a cair de vez. Acendi os faróis do caminhão, iluminando a estrada escura à frente. O painel brilhava com uma luz verde fraca. O rádio tocava baixinho uma música sertaneja antiga, daquelas que falam de saudade e amor perdido. Olhei de relance para Fernanda. Ela tinha aberto os olhos e olhava para frente, para a luz dos faróis cortando a escuridão. E naquele momento, naquela cabine apertada, no meio do nada, entre dois desconhecidos que compartilhavam as mesmas feridas, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Pequena, frágil, mas ali, e talvez fosse só isso que a gente precisava, um pouquinho de esperança para continuar. Tentar novamente, P. continue, e alongue o próximo capítulo 3. A noite que aproxima. A noite no Cerrado é diferente de qualquer outra noite. Não tem a claridade alaranjada das cidades grandes, nem o brilho suave dos postes de luz. Quando a escuridão desce, ela vem completa, pesada, sem pedir licença. O céu fica negro de verdade, mas ao mesmo tempo cheio de estrelas. Milhares delas, brilhando como nunca brilham em lugar nenhum, onde tem gente demais. Já eram quase 9 da noite quando passamos por Gilboés, cidadezinha pequena, que mais parece um suspiro no meio da BR-230. Algumas casas acesas, uma praça vazia, um ou outro carro parado. Fernanda olhou pela janela com expressão distante, como se estivesse vendo fantasmas nas sombras. Com fome? Perguntei, quebrando o silêncio que já durava uns 20 minutos. Ela piscou, voltando para a realidade. Um pouco, mas não precisa parar por mim. Não é só por você. Eu também preciso comer alguma coisa, e o caminhão precisa descansar. Motor tá quente demais. Não era mentira. O ponteiro da temperatura já vinha subindo há alguns quilômetros. O Scania era resistente, mas até ele tinha limite. E eu também. Já eram quase 16 horas de estrada, com só aquela parada rápida no posto do seu Raimundo. Alguns quilômetros à frente, avistei as luzes de um restaurante de beira de estrada. Daqueles clássicos, com estacionamento de terra batida cheio de caminhões, cheiro de comida caseira e mesas de fórmica. Uma placa luminosa piscava. Restaurante e pousada São José, aberto 24 horas. Encostei o Scania entre 2 outros caminhões, desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. A gente se acostuma tanto com o ronco constante do motor que quando ele para, parece que falta alguma coisa. Vamos, falei, abrindo a porta. Fernanda desceu devagar, ainda descalça. Os sapatos de salto ela tinha jogado no chão da cabine há quilômetros. Olhou para os próprios pés, sujos de poeira vermelha, e suspirou. Eu devo estar parecendo uma louca, ela murmurou. Tá parecendo alguém que passou por um dia difícil, respondi. Ninguém aqui vai te julgar. Metade dessa gente já passou por coisa pior. Entramos no restaurante. O ar quente lá dentro tinha cheiro de feijão, arroz, carne assada
e café velho. Umas 10 mesas espalhadas, 3 delas ocupadas por caminhoneiros solitários debruçados sobre pratos de comida. Um ventilador de teto girava devagar, mais empurrando o ar quente do que refrescando qualquer coisa. A dona do lugar era uma senhora gorda, de uns 60 anos, avental florido e sorriso cansado. Ela veio até a gente, limpando as mãos num pano de prato. "Boa noite. Vão querer o quê?" "2 pratos feitos", pedi, "e 2 café com leite." "Pode deixar." "Sentem ali." Ela apontou para uma mesa perto da janela. A gente se sentou. Fernanda ficou meio encolhida na cadeira, como se quisesse desaparecer. Percebi que ela estava com vergonha de estar ali naquele lugar simples, com aquela roupa suja e amarrotada, descalça. Ela não era daquele mundo, e isso estava escrito em cada gesto dela. "Relaxa", falei baixinho. "Ninguém está olhando." Ela levantou os olhos para mim. Estavam cansados, vermelhos. "Como você consegue viver assim?" Ela perguntou de repente. "Sem saber onde vai dormir, comendo em lugar diferente todo dia, sem rotina, sem raiz?" "Porque eu não quero raiz", respondi, sincero. "Raiz prende, e eu já fiquei preso tempo demais. Mas não é solitário." "É, muito, mas é uma solidão que eu escolhi. E isso faz diferença." Ela ficou pensando nisso, mexendo nos dedos. A dona do restaurante trouxe os pratos: arroz branco, feijão preto, bife acebolado, farofa, vinagrete. Comida simples, honesta. O tipo de comida que esquenta por dentro. Começamos a comer em silêncio. Percebi que Fernanda estava com mais fome do que imaginava. Ela comia devagar, mas comia tudo limpando o prato. Eu fiz o mesmo. A comida era boa. Tinha gosto de casa, de cuidado. "Melhor?" perguntei quando terminamos. "Bem melhor", ela admitiu, esboçando um pequeno sorriso. "Obrigada." De novo. "Para de agradecer. Tá virando mania." Ela riu. Foi a primeira vez que eu ouvi ela rir de verdade desde que entrou no caminhão. O som era bonito, leve. Fez alguma coisa dentro de mim se mexer, uma coisa que eu achava que estava morta. A dona do restaurante voltou, recolheu os pratos. "Vão querer mais alguma coisa? Tem pudim de leite, tem goiabada com queijo." 2 pudim, pedi. "E mais café." Quando ela foi embora, Fernanda me olhou com uma expressão curiosa. "Você sempre decide por mim?" ela perguntou, mas não havia raiva na voz. Só curiosidade. "Desculpa, costume de quem vive sozinho. A gente esquece de perguntar." "Tudo bem. Eu gosto de pudim mesmo." Ficamos ali, comendo a sobremesa doce e cremosa, tomando café forte. O restaurante foi esvaziando aos poucos. Os caminhoneiros foram saindo um a um, voltando para a estrada ou para os quartos da pousada. Ficamos só nós dois, e um senhor de boné lendo jornal velho no canto. "Carlos!" Fernanda chamou, a voz baixa. "Fala! Você acha que a gente pode recomeçar, tipo... realmente recomeçar? Largar tudo e começar do zero?" A pergunta era pesada, carregada de um desejo tão grande que quase doía. "Acho que depende", respondi devagar, escolhendo as palavras. "Depende do quanto você está disposta a perder, porque recomeçar sempre custa alguma coisa." "E o que você perdeu?" "Meu casamento, minha rotina, minha sensação de segurança, a ideia de que eu sabia quem eu era." "E ganhou o quê?" Pensei antes de responder. "Liberdade. A estrada. A possibilidade de acordar todo dia e escolher para onde ir. E a certeza de que eu sou mais do que aquele homem preso numa sala sem janela." Ela assentiu, absorvendo. "Eu queria ter essa coragem. Você tem, só não descobriu ainda." "Como você sabe?" "Porque você está aqui. Porque mesmo destruída, mesmo com medo, você não desistiu. Você ficou parada na beira daquela estrada esperando. E quando eu parei, você subiu. Isso é coragem." Os olhos dela ficaram marejados. Ela piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. "Eu não me sinto corajosa", ela sussurrou. "Eu me sinto perdida." "Às vezes é a mesma coisa." A dona do restaurante apareceu de novo, dessa vez com um sorriso mais caloroso.
Vocês vão precisar de quarto? Tenho um vago, cama de casal, banheiro privativo, R$ 20 a diária. Olhei para Fernanda. Ela olhou para mim. A pergunta não dita ficou pendurada no ar entre nós. Eu podia continuar dirigindo. Ainda tinha umas 4 horas até Floriano e de lá mais 2 até Teresina. Podia deixar ela lá de madrugada, seguir viagem, esquecer esse dia estranho. Mas não era isso que eu queria. E pelo jeito que ela me olhava, não era isso que ela queria também. A gente vai precisar de 2 quartos, falei finalmente. A dona balançou a cabeça. Só tenho um vago, meu filho. O resto tá tudo ocupado. Mas a cama é grande. Dá para 2 numa boa. E vocês parecem gente de bem. Não vou cobrar mais por isso. Fernanda ficou vermelha. Eu senti o desconforto dela, mas também senti outra coisa, uma curiosidade, uma tensão. Tudo bem para você? Perguntei, olhando para ela. Ela hesitou. Vi a luta interna acontecendo ali, na expressão dela. O certo e o errado, o que era esperado e o que ela realmente queria. Tudo bem, ela disse, finalmente. A voz saiu firme. Paguei a dona do restaurante, peguei a chave do quarto, voltamos para fora. A noite estava ainda mais fechada, o céu ainda mais cheio de estrelas. Dava para ouvir cigarras cantando no mato seco, um cachorro latindo longe, o vento arrastando poeira. O quarto ficava nos fundos, numa fileira de 5 portas iguais. Abri a porta número 3. O cheiro de naftalina e sabão em pó veio forte. Acendi a luz. Era um quarto simples. Uma cama de casal com colcha florida, um guarda-roupa de compensado, uma mesinha com espelho, um ventilador de chão. O banheiro era minúsculo, mas limpo. Fernanda entrou atrás de mim, olhou em volta. Já vi piores, ela disse tentando soar descontraída. Eu já dormi em piores, concordei. Ficamos ali, parados, sem saber bem o que fazer. A tensão era palpável. Não era desconforto, era outra coisa, uma consciência aguda um do outro. Do espaço pequeno, da cama no meio do quarto, do silêncio pesado. Você quer tomar banho primeiro? Ofereci. Quero. Obrigada. Ela entrou no banheiro, fechou a porta. Ouvi o chuveiro abrir, a água cair. Me sentei na beira da cama, tirei as botas, senti os pés aliviados. Passei a mão pelo rosto, pela barba áspera. Estava cansado, mas era um cansaço bom. O tipo de cansaço que vem depois de um dia cheio, intenso, real. Peguei meu celular, pensei em ligar para alguém. Mas para quem? Maria? Não tínhamos mais esse tipo de intimidade. Meus filhos? Eles mal respondiam minhas mensagens. Amigos? Não tinha mais. Guardei o celular. O chuveiro parou. Depois de alguns minutos, Fernanda saiu do banheiro enrolada numa toalha branca. O cabelo molhado escorria água pelos ombros nus. Ela segurava a roupa suja contra o peito. Não tenho roupa limpa, ela disse meio sem graça. Tava tudo no carro. Espera. Me levantei, fui até o caminhão. Na cabine eu sempre guardava uma muda de roupa extra. Peguei uma camiseta velha e uma bermuda de elástico. Voltei pro quarto. Não vai servir direito, mas é melhor que nada. Ela pegou, agradeceu, voltou pro banheiro. Quando saiu de novo vestindo minha roupa grande demais, tive que segurar o ar. Ela parecia outra pessoa, mais nova, mais vulnerável, mais real. Pode ir, ela disse, sentando na beira da cama. Entrei no banheiro, tomei um banho rápido e gelado. A água fria batendo nas costas doloridas foi um alívio. Quando saí, me sequei. Vesti só a bermuda. Voltei pro quarto. Fernanda estava deitada na cama, do lado esquerdo, de costas para a porta. O ventilador ligado fazia um barulho ritmado, rodando de um lado para o outro. Apaguei a luz, deixei só a luz fraca que entrava pela janela. Deitei do outro lado da cama, mantendo distância. O colchão era macio, afundava no meio. Senti o peso dela do outro lado, sentindo o calor que ela irradiava mesmo com a distância. Carlos, ela chamou no escuro. Obrigada. Por tudo. Por ter parado. Por ter escutado. Por não ter me julgado. Não tem nada para agradecer. Silêncio. Nadia, eu me sinto segura aqui.
ela disse, a voz quase sumindo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto segura. Algo apertou no meu peito. Não sabia se era tristeza ou alegria. Talvez fosse os dois juntos. Eu também, admiti. Ficamos em silêncio. O ventilador rodava. O vento balançava as árvores lá fora. Um caminhão passou na estrada, longe, o som do motor diminuindo até sumir. Eu achava que ela tinha dormido quando ouvi a voz dela de novo. Você acha que a gente se encontra por acaso ou por algum motivo? A pergunta era grande demais para a hora da noite. Não sei, respondi, honesto. Antes eu achava que era só acaso. Agora eu não tenho mais certeza. Eu também não. Mais silêncio. E então, no escuro, senti a mão dela procurar a minha. Os dedos dela, frios e delicados, entrelaçaram nos meus, calejados e ásperos. Não dissemos mais nada. Só ficamos ali, de mãos dadas, dois desconhecidos perdidos no meio do nada, segurando um no outro como se fosse a única coisa real no mundo. E talvez fosse. Talvez a única coisa real no mundo seja isso. A conexão breve e improvável entre duas almas que se reconhecem na escuridão. Adormeci assim, com a mão dela na minha, e pela primeira vez em 3 anos, não sonhei com Maria. Sonhei com a estrada, com as estrelas, com a possibilidade de recomeçar. Tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 4. Quando o desejo fala mais alto. Acordei no meio da madrugada com a sensação de que algo tinha mudado. O quarto estava escuro, só a luz fraca da lua entrando pela janela empoeirada. O ventilador continuava seu giro constante, empurrando o ar quente de um lado para o outro. Mas não foi o calor que me acordou, foi o peso diferente na cama, a presença próxima demais. Fernanda tinha se virado durante o sono. Não estava mais do outro lado da cama, mantendo a distância segura e respeitosa. Ela estava perto, muito perto. O corpo dela encostado nas minhas costas, a respiração morna na minha nuca, um braço jogado sobre minha cintura. Fiquei imóvel, tentando entender o que fazer. Meu coração batia rápido demais. Fazia anos que eu não sentia o calor de outro corpo assim, colado no meu, buscando aconchego no sono. Maria e eu tínhamos parado de dormir abraçados havia muito tempo. A gente dividia a cama, mas cada um no seu canto, como dois estranhos dividindo um espaço pequeno. Deveria me afastar, deveria acordá-la, mas meu corpo não obedeceu à razão. Fiquei ali, quieto, sentindo o calor dela me envolver, o perfume do sabonete barato misturado com o cheiro da pele dela. Você tá acordado, ela murmurou contra minhas costas. Não era uma pergunta, era uma constatação. Tô, respondi baixo. Desculpa, eu não queria invadir seu espaço. Não invadiu. Silêncio. Mas ela não se afastou, e eu não pedi para ela se afastar. Carlos, ela começou, a voz embargada, hesitante. O que está acontecendo aqui? Era uma pergunta simples, mas com 1000 camadas por baixo. Não sei, respondi honesto. Só sei que faz tempo que eu não me sinto assim. Assim como vivo. Senti ela engolir seco. Os dedos dela apertaram de leve a minha cintura, como se ela estivesse segurando algo que podia escorregar a qualquer momento. Eu também, ela confessou. Eu também me sinto viva, pela primeira vez em anos. E é assustador porque eu não devia estar sentindo isso. Por que não? Porque eu não te conheço. Porque a gente se encontrou ontem, porque eu tenho uma vida, uma carreira, responsabilidades, porque isso não faz sentido. E precisa fazer sentido? A pergunta ficou suspensa no ar escuro do quarto. Ouvi a respiração dela mudar, ficar mais pesada. Eu me virei devagar, ficando de frente para ela. Mesmo no escuro, conseguia ver o contorno do rosto dela, os olhos brilhando úmidos. Estávamos tão pertos que nossas respirações se misturavam. Fernanda, comecei, mas não sabia como terminar a frase. Não fala, ela pediu. Se você falar, eu vou pensar. E se eu pensar, eu vou lembrar de todas as razões pelas quais isso é uma péssima ideia. E é uma péssima ideia? Provavelmente, ela sussurrou. Mas eu não me importo. E então,
Ela encurtou a distância. O beijo veio devagar, hesitante, como uma pergunta sendo feita com cuidado. Os lábios dela eram macios, trêmulos. Eu fiquei paralisado por um segundo, a mente gritando que isso era errado, que eu estava aproveitando de uma situação vulnerável, que ela estava em choque, confusa. Mas quando ela aprofundou o beijo, quando a mão dela subiu para o meu rosto, acariciando a barba áspera, todas aquelas vozes se calaram. Retribuí o beijo, e foi como se alguma represa dentro de mim se rompesse. 3 anos de solidão, de noites vazias, de cama fria, de conversas com o silêncio, tudo veio à tona de uma vez, mas eu me afastei. Espera, disse ofegante. Fernanda, espera. A gente precisa... Você tem certeza? Ela me olhou com uma intensidade que me desarumou por completo. Eu não tenho certeza de nada na minha vida, Carlos. Ela disse, a voz firme apesar de estar tremendo. Eu não tenho certeza se escolhi a carreira certa, se estou morando no lugar certo, se estou vivendo a vida certa. Mas nesse exato momento, aqui, agora, contigo, essa é a única coisa da qual eu tenho certeza. Você passou por um trauma hoje. Você está vulnerável, confusa. Eu sei o que eu passei. Ela me cortou. E eu sei o que eu estou sentindo. Não é confusão. Não é gratidão, é conexão, é desejo, é vontade de sentir alguma coisa real, mesmo que seja só por uma noite. E amanhã? Amanhã a gente se preocupa com amanhã. Ela sussurrou, aproximando de novo. Hoje eu só quero sentir que eu tô viva. Não houve mais palavras depois disso. O beijo voltou, mais urgente agora. As mãos dela exploravam minhas costas, meu peito, como se estivesse tentando memorizar cada centímetro. Minhas mãos, calejadas e ásperas, percorriam as curvas dela por cima da minha camiseta velha que ela vestia. Puxei a camiseta para cima, ela levantou os braços, deixando que eu a tirasse. A pele dela era quente, macia, tão diferente da minha. Eu a toquei com cuidado, quase com reverência, como se ela fosse algo precioso que podia quebrar. Você não precisa ter tanto cuidado, ela sussurrou contra meus lábios. Eu não vou quebrar, mas eu tinha cuidado mesmo assim. Porque apesar de todo o desejo, apesar de toda a urgência, havia também ternura. Uma necessidade de cuidar, de ser gentil, de fazer aquilo significar alguma coisa além do físico. Nos perdemos um no outro. O mundo lá fora deixou de existir. Não havia mais BR-230, não havia mais Teresina, não havia mais juíza, não havia mais caminhoneiro. Éramos só 2 pessoas se reconhecendo, se encontrando, se salvando de alguma forma. Ela sussurrou meu nome como uma reza. Eu murmurei o nome dela como uma promessa. Quando terminou, ficamos entrelaçados, suados, respirando pesado. O ventilador continuava seu giro indiferente. O mundo continuava girando lá fora, mas ali dentro daquele quarto simples de beira de estrada, o tempo tinha parado. Fernanda encostou a cabeça no meu peito. Eu passei os dedos pelo cabelo dela devagar, sentindo a maciez. Eu não me arrependo, ela disse baixinho. Eu também não. Mesmo sabendo que amanhã eu vou embora, que provavelmente a gente nunca mais vai se ver, a pergunta doeu mais do que eu esperava. Mesmo assim, respondi, apertando ela mais perto. Algumas coisas não precisam durar para sempre para serem importantes. Ela ficou quieta por um longo tempo. Pensei que tinha dormido, mas então ouvi a voz dela, baixa e carregada de emoção. Eu invejo você, sabia? Inveja de quê? Da sua coragem, de ter largado tudo para fazer o que queria, de ter escolhido a liberdade, mesmo sabendo o preço. Não foi coragem, corrigi. Foi desespero. Eu estava morrendo por dentro naquela vida. Era largar tudo ou desaparecer de vez. E qual a diferença entre coragem e desespero? Não sei. Talvez não tenha. Ela suspirou fundo, o ar quente dela batendo na minha pele. Eu quero isso para mim também, ela confessou. Quero ter coragem de largar tudo, de voltar para a faculdade, de estudar medicina, de recomeçar, mesmo com 26 anos, mesmo sendo chamada de louca, mesmo decepcionando todo mundo. Então faz.
É fácil falar. Eu sei, mas é a única forma de mudar. Senão, daqui a 20 anos, você vai estar no mesmo lugar, se perguntando por que não teve coragem. Como a Maria. O nome dela me pegou desprevenido. Fiquei quieto por um momento. Como a Maria. Concordei, finalmente. Ela ficou 26 anos casada com um homem que não era feliz, fingindo que estava tudo bem, até que não deu mais. Você acha que ela se arrepende? Acho que sim. Acho que ela se arrepende de ter esperado tanto, de não ter ido embora antes. E você? Se arrepende de ter feito ela esperar? Todo dia. Fernanda levantou a cabeça, me olhou nos olhos. Você é um homem bom, Carlos. Melhor do que você acha que é. Homens bons não traem a esposa. Você não traiu ela. Vocês já tinham acabado há muito tempo. Só não tinham admitido. Mesmo assim nada. Ela me cortou firme. Pare de se punir. Você fez o que precisava fazer para sobreviver e eu tô fazendo a mesma coisa agora. Ela me beijou de novo, devagar, suave, sem a urgência de antes. Era um beijo diferente, mais íntimo de certa forma. Um beijo que dizia coisas que palavras não conseguiam. Ficamos assim até o sono vir, entrelaçados, pele com pele, coração com coração. Duas almas perdidas que se encontraram por acaso no meio da estrada e se agarraram uma na outra como náufragos se agarram em destroços. Quando acordei de novo, já era de manhã. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o quarto simples com uma claridade crua. Ouvi movimento no banheiro, água correndo. Me levantei, vesti a bermuda. Fui até a janela, olhei para fora. O estacionamento estava movimentado. Caminhões saindo, caminhões chegando. A vida continuava seu fluxo normal, indiferente ao pequeno universo que tinha existido dentro daquele quarto durante a noite. Fernanda saiu do banheiro. Tinha vestido de novo a roupa do dia anterior, a saia amarrotada, a blusa amassada, o blazer que ela carregava no braço. Tinha prendido o cabelo de novo no coque. Tinha voltado a ser juíza. Nossos olhares se encontraram. E naquele momento, sem dizer nada, ambos entendemos. O que tinha acontecido na noite anterior ficaria ali. Não havia futuro. Não havia continuação. Era só aquilo. Uma noite. Um encontro. Um parêntese na vida real. Precisamos ir, ela disse, a voz controlada. Mas eu via o tremor por baixo. Concordei. Arrumamos nossas coisas em silêncio. Devolvemos a chave. Tomamos mais um café na lanchonete, mas dessa vez não conversamos. Só comemos, bebemos, pagamos, saímos, subimos no caminhão. Liguei o motor. O Scania roncou de volta à vida. Seguimos pela BR-230 em direção a Teresina. O sol já estava alto, o calor já começava a apertar. A estrada se esticava infinita à frente, como sempre. Mas tudo tinha mudado. Eu tinha mudado. E pela expressão dela, pelo jeito como ela olhava pela janela sem realmente ver nada, ela também tinha mudado. Às vezes basta uma noite para a vida virar de cabeça para baixo. Às vezes basta um encontro para a gente perceber o quanto estava vivendo pela metade. E às vezes a gente precisa perder tudo para finalmente ter coragem de ganhar o que realmente importa. A estrada continuava, e nós dois, cada um à sua maneira, estávamos prestes a descobrir para onde ela nos levaria. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 5. O peso das escolhas. O silêncio dentro da cabine era diferente de todos os outros silêncios que tínhamos compartilhado. Não era o silêncio confortável de quem se entende sem precisar falar. Não era o silêncio cansado de quem dormiu pouco. Era um silêncio pesado, carregado de tudo que não estava sendo dito, das palavras presas na garganta, das perguntas sem resposta, do medo do que viria depois. Fernanda olhava pela janela, mas eu sabia que ela não via nada. Os olhos dela estavam distantes, perdidos em algum lugar dentro da própria cabeça. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que eu via no espelho todas as manhãs, nos primeiros meses depois que Maria foi embora. O olhar de quem está tentando entender o que fez, por que fez e o que aquilo significa.
Passei por Corrente, Bom Jesus, Gilboés de novo. Cidades pequenas que eram só manchas na paisagem. O sol subia impiedoso, transformando o asfalto num espelho líquido. O calor entrava pelas frestas, grudava na pele, sufocava. Eram quase 10 da manhã quando parei num posto para abastecer. Fernanda desceu do caminhão sem dizer nada, foi direto para o banheiro. Fiquei ali parado, segurando a bomba de combustível, vendo o número subir no visor digital, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. O que tinha acontecido na noite anterior não deveria ter acontecido. Eu sabia disso. Ela era jovem, vulnerável, tinha acabado de passar por um trauma. E eu era um homem solitário, carente, que há 3 anos não sentia o toque de ninguém. Era uma combinação perigosa, uma tempestade esperando para acontecer. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia me arrepender. Porque tinha sido real. Tinha sido verdadeiro, não tinha sido só sexo, não tinha sido só carência, tinha sido conexão, tinha sido reconhecimento. 2 pessoas se enxergando de verdade, sem máscaras, sem fingimentos. Terminei de abastecer, fui pagar. O frentista era um rapaz jovem, não devia ter mais que 20 anos, com um boné sujo e um sorriso cansado. Vai longe, seu Carlos. Ele também me conhecia das outras viagens. Era impressionante como nesse trecho da BR-230 todo mundo acabava se conhecendo. A estrada tinha dessas coisas. Criava uma comunidade invisível de gente que estava sempre passando, mas nunca ficando. Teresina, respondi. Mais umas 3 horas. Tempo bom para dirigir. Céu limpo. Paguei. Peguei o troco. Voltei para o caminhão. Fernanda ainda não tinha voltado. Fiquei esperando, encostado na lataria quente do Scania, fumando um cigarro que peguei do bolso sem nem pensar. Tinha parado de fumar fazia 2 anos, mas sempre carregava um maço no bolso. Para emergências, eu dizia. E aquilo parecia uma emergência. A fumaça subia lenta, se dissolvia no ar quente. Eu olhava para o céu azul demais, para o sol que queimava sem piedade, e me perguntava o que diabos eu ia fazer. Ia simplesmente deixar ela em Teresina e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido? Ia pedir o telefone dela, fingir que aquilo podia virar alguma coisa? Ou ia ser honesto e admitir que aquilo tinha sido só uma noite, um encontro impossível, uma faísca que nasceu e morreu no mesmo instante? Fernanda apareceu. Tinha lavado o rosto, penteado o cabelo de novo. Parecia mais composta, mais no controle. Mas eu via a tensão nos ombros, na forma como ela segurava a bolsa com força demais. Podemos ir, ela disse, a voz firme. Joguei o cigarro no chão, pisei em cima. Subimos no caminhão. Liguei o motor, esperei ele aquecer, engrenei a primeira marcha e voltei para a estrada. Os primeiros 20 quilômetros foram assim, silêncio absoluto. Só o ronco do motor, o barulho dos pneus no asfalto, o vento entrando pela janela. Até que Fernanda quebrou o silêncio. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu, ela disse, olhando para frente, não para mim. Precisa? Precisa. Porque eu tô aqui na minha cabeça tentando entender e não tô conseguindo. Entender o quê? Por que eu fiz aquilo? Por que eu deixei acontecer? Por que eu... Ela parou, engoliu seco. Por que foi tão intenso? Segurei firme o volante. Não sabia o que dizer, porque eu também estava tentando entender. Fernanda, você não fez nada de errado. Comecei devagar. Nós 2 somos adultos. Nós 2 queríamos. Não foi aproveitamento, não foi erro. Foi o que precisava ser naquele momento. Mas e agora? Ela virou o rosto para mim e eu vi as lágrimas nos olhos dela. E agora, Carlos? Porque eu vou chegar em Teresina daqui a 2 horas, vou voltar para o meu apartamento, para o meu trabalho, para a minha vida, e você vai seguir para a estrada, e a gente nunca mais vai se ver. E isso não está certo. O que você quer que seja certo? Perguntei, e saiu mais duro do que eu pretendia. Você quer que eu te peça em namoro,
Que eu diga que vamos ficar juntos? Fernanda, a gente se conhece há menos de 24 horas. Você tem 26 anos, eu tenho 53. Você é juíza federal, eu sou caminhoneiro. Nossos mundos não se misturam. Eu sei disso, ela gritou, e foi a primeira vez que ouvi ela gritar. Eu sei que não faz sentido, eu sei que é loucura, mas não muda o fato de que pela primeira vez em anos eu me senti viva de verdade. Não muda o fato de que você me ouviu, me entendeu, me viu de um jeito que ninguém nunca viu. E agora você quer que eu simplesmente desça desse caminhão e finja que nada disso importou? Minha mão apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Senti algo se partir dentro de mim. Não é isso que eu quero, admiti, a voz saindo rouca. Mas é o que precisa acontecer, porque a alternativa é pior. A alternativa é criar esperanças que não vão se concretizar. É fazer promessas que não posso cumprir. Eu não posso te dar o que você merece, Fernanda. Eu não posso te dar estabilidade, futuro, segurança. Tudo que eu tenho é essa cabine, essa estrada e uma vida que não cabe mais ninguém. E se eu não quiser estabilidade? E se eu não quiser segurança? Ela rebateu a voz embargada. E se o que eu quiser for justamente isso, a estrada, a liberdade, a possibilidade de ser outra pessoa? Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ela limpou as lágrimas com raiva. Você acha que eu não pensei nisso a noite inteira? Você acha que eu dormi? Eu fiquei acordada, Carlos. Fiquei acordada te olhando dormir, sentindo você respirar, e pela primeira vez em anos eu não senti aquele peso no peito. Aquele peso de estar vivendo a vida errada, de estar presa numa gaiola dourada. E eu pensei que talvez esse encontro não tenha sido acaso. Que talvez você tenha aparecido na minha vida justamente para me mostrar que existe outra forma de viver. Fernanda, me deixa terminar. Ela me cortou. Eu sei que sou nova. Eu sei que você deve achar que eu estou sendo ingênua, romântica, que estou confundindo gratidão com outra coisa. Mas eu te juro, Carlos, eu te juro que não é isso. O que eu senti ontem à noite, o que eu ainda estou sentindo agora, não é gratidão, é mais, é muito mais. Tive que parar o caminhão, não conseguia mais dirigir. Encostei na beirada da estrada, desliguei o motor, fiquei ali sentado, tremendo. Você não pode jogar sua vida fora por causa de uma noite, falei, olhando para ela finalmente. Você não pode desistir da sua carreira, da sua estabilidade, de tudo que construiu, por causa de um sentimento que pode não ser real. E se for real? E se for a coisa mais real que eu já senti na vida? E se não for? E se daqui uma semana, um mês, você acordar e perceber que cometeu o maior erro da sua vida? E se eu já cometi? Ela devolveu, a voz baixa, mas firme. E se o maior erro da minha vida foi aceitar ser juíza, foi obedecer meus pais, foi viver todos esses anos fingindo ser alguém que eu não sou? Ficamos em silêncio. O sol continuava seu trajeto implacável. Um carro passou, buzinou, seguiu. O mundo continuava girando, indiferente ao pequeno drama que acontecia dentro daquela cabine. Eu tenho medo, admiti finalmente. Tenho medo de te machucar. Tenho medo de você jogar tudo fora e se arrepender depois. Tenho medo de não ser o homem que você está enxergando agora, porque eu não sou herói, Fernanda. Eu sou só um cara que destruiu o próprio casamento porque foi egoísta demais para abrir mão do que queria. Um cara que há 3 anos vive fugindo de si mesmo nessa estrada. E eu sou só uma mulher que acordou um dia e percebeu que estava vivendo a vida de outra pessoa. Ela disse que tem 26 anos e já se sente velha por dentro, que olha para o futuro e só vê mais do mesmo, mais processos, mais sentenças, mais fingimento, até aposentar e morrer sem nunca ter realmente vivido. Ela pegou minha mão, aquela mão calejada, cheia de calos, grande e pesada. Entrelaçou os dedos dela nos meus. Você me deu um presente ontem, Carlos, sem saber, sem querer. Você me mostrou que é possível escolher,
que é possível recomeçar. E mesmo que a gente nunca mais se veja depois de hoje, mesmo que isso que estou sentindo suma daqui uma semana, esse presente vai ficar, porque agora eu sei. Agora eu sei que existe outra forma de viver. Eu olhei para ela, para o rosto bonito marcado por lágrimas, para os olhos castanhos que me encaravam com uma intensidade que me desarrumava todo, para a boca que eu tinha beijado na noite anterior, e percebi que ela estava certa. Não era sobre nós. Não era sobre se aquilo ia dar certo ou errado. Era sobre a coragem de escolher, de arriscar, de viver de verdade, mesmo sabendo que podia dar errado. Eu não sei o que vai acontecer, falei, segurando firme a mão dela. Não sei se isso vai dar certo. Não sei se a gente vai se ver de novo. Não sei nada. Mas eu também não me arrependo. E se você realmente quiser mudar sua vida, se você realmente quiser recomeçar, eu vou torcer por você, onde quer que eu esteja. Ela sorriu, um sorriso triste, mas real. É o suficiente, ela disse. Mas não era. A gente sabia que não era. Mas era tudo que a gente podia ter naquele momento. Liguei o motor de novo. Voltamos para a estrada. Teresina estava cada vez mais perto. E cada quilômetro que passava era um passo mais perto da despedida. Eu tentei gravar tudo. O jeito como ela mexia no cabelo, como mordia o lábio quando estava pensando, como olhava pela janela com aquela expressão distante. Porque eu sabia que depois daquele dia era só isso que eu ia ter. Memórias. Quando avistamos as primeiras placas de Teresina, senti um aperto no peito. Estava terminando. De verdade. Onde você quer que eu te deixe? Perguntei, a voz saindo mais fria do que eu queria. No fórum, fica no centro. Você vai voltar a trabalhar? Assim, sem documentos, sem celular? Vou resolver isso. Sempre tem um jeito. Entrei na cidade. O trânsito ficou mais denso. Carros, motos, pedestres, barulho, poluição. O choque entre a estrada vazia e a cidade cheia sempre me incomodava. Segui as placas até o centro. Ela foi me indicando o caminho. Direita, esquerda, reto, até que paramos na frente de um prédio grande, imponente, o Fórum Federal. Desliguei o motor. Ficamos ali, parados, sem coragem de se despedir. Então é aqui, ela disse. É. Carlos, ela começou, mas a voz falhou. Não precisa dizer nada. Cortei. Eu entendi tudo. Ela assentiu, limpou as lágrimas que teimavam em cair. Abriu a porta, desceu. Ficou ali parada na calçada, segurando a bolsa, descalça, com a roupa amarrotada. Eu também desci. Não conseguia deixar ela ir assim. Fiquei na frente dela. A gente se olhou por um longo momento. Obrigada, ela disse, a voz saindo num fio. Por tudo. Cuida de você. Foi tudo que consegui dizer. Ela deu um passo à frente, me abraçou forte. Eu a segurei também, sentindo ela tremer nos meus braços. Se você precisar de alguma coisa... Comecei. Eu sei onde te encontrar, ela completou. Na estrada. Ela se afastou, me olhou nos olhos uma última vez, e então virou e entrou no prédio. Eu fiquei ali, parado na calçada, vendo ela desaparecer pelas portas de vidro. Voltei para o caminhão. Subi na cabine. Fiquei sentado ali por um longo tempo, sem ligar o motor, só olhando para frente. Peguei meu celular. Pensei em pedir o número dela, mas não pedi, porque no fundo eu sabia. Aquilo tinha sido um encontro de uma noite, uma faísca, um momento de conexão no meio do caos. E talvez fosse melhor assim. Melhor guardar aquilo como uma memória bonita do que tentar transformar em algo que não podia ser. Liguei o motor. O Scania roncou de volta à vida. Saí dali, passei pelo centro de Teresina, pelas ruas cheias, pelo trânsito lento e voltei para a estrada. Sozinho de novo, como sempre estive, como sempre estaria. Mas algo tinha mudado. E mesmo sem saber se ia ver ela de novo, eu sabia que aquele encontro tinha mexido com algo profundo dentro de mim. Tinha me lembrado que ainda era capaz de sentir. E às vezes é só isso que a gente precisa. Um lembrete de que ainda está vivo. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 6, o vazio.
que fica à volta para Goiânia, foi a viagem mais longa da minha vida. Não pela distância, não pelo tempo, mas pelo peso. Cada quilômetro era um tijolo de chumbo no peito. Cada cidade que eu passava me lembrava dela. O posto onde paramos para tomar café, a estrada onde a vi pela primeira vez, o restaurante onde ficamos até tarde conversando. Tudo virou gatilho de memória. Eu tentava me distrair, ligava o rádio, mas as músicas pareciam todas falar de amor e perda. Desligava, ligava de novo, pegava o celular, pensava em mandar mensagem. Mas para quem? Eu não tinha o número dela. E mesmo que tivesse, o que eu diria? Oi, sou eu, o caminhoneiro. Você tá bem? Ridículo. Parei em Floriano para descarregar. A empresa onde deixo carga sempre fica numa área industrial na saída da cidade. Galpões enormes, pátio de concreto rachado, gente suada empilhando caixas. Fiquei ali parado vendo o pessoal descarregar meu caminhão, pensando em nada e em tudo. O gerente, seu Joaquim, um homem gordo de bigode grisalho, veio conversar comigo. E aí, Carlos, viagem boa? Normal. Menti. Você tá com uma cara... Ele me olhou de um jeito estranho. Aconteceu alguma coisa? Não, só cansaço. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Me deu os papéis para assinar, confirmou o recebimento, me ofereceu um café. Aceitei mais por educação que por vontade. Ficamos ali, na salinha apertada que servia de escritório, tomando café preto e forte. Você parece diferente. Seu Joaquim insistiu. Mas, sei lá, mais pesado. É a idade chegando. Tentei brincar. Não é idade. É coisa de coração. A frase me pegou desprevenido. Olhei para ele surpreso. Eu já vi esse olhar antes. Ele continuou acendendo um cigarro. No espelho, quando minha Lourdes me deixou há uns 15 anos. É o olhar de quem encontrou alguma coisa e perdeu logo em seguida. Fiquei calado. Não sabia o que dizer. Seu Joaquim deu uma tragada longa, soltou a fumaça devagar. Eu não vou perguntar o que aconteceu, ele disse, mas vou te dar um conselho que eu gostaria de ter recebido naquela época. Se você encontrou alguma coisa que vale a pena, não deixa ir. A estrada sempre vai estar aqui. Mas as pessoas passam. E quando você percebe, já foi. Ele se levantou, me deu um tapinha no ombro, saiu. Fiquei ali sozinho, segurando a xícara de café que já tinha esfriado, pensando nas palavras dele. Será que eu tinha deixado ir alguma coisa que valia a pena? Ou será que era exatamente o contrário? Será que eu tinha feito o certo ao não insistir, ao não pedir para a gente tentar alguma coisa? Não tinha resposta, só dúvida. Voltei para o caminhão, peguei a estrada de novo. Passei por Bom Jesus, Corrente, Dianópolis. O cerrado se esticava eterno dos dois lados. O sol continuava impiedoso. A estrada continuava vazia. E eu continuava sozinho. Cheguei em Goiânia 3 dias depois. A cidade me recebeu com sua rotina indiferente. Trânsito caótico, calor sufocante, buzinas, pressa. Dirigi até o pequeno apartamento que eu alugava num bairro afastado. 2 quartos, sala, cozinha, móveis velhos, paredes descascadas. Não era casa. Era só um lugar onde eu dormia entre uma viagem e outra. Subi as escadas, era no 2º andar. Abri a porta. O cheiro de mofo me recebeu. Sempre ficava assim quando eu passava muito tempo fora. Abri as janelas, deixei o ar circular. Tomei um banho demorado. A água quente batendo nas costas doloridas foi um alívio. Fiquei ali embaixo do chuveiro até a água começar a esfriar. Me sequei, coloquei uma bermuda limpa, fui até a geladeira. Vazia, claro. Só tinha uma cerveja velha e um pedaço de queijo duro. Peguei a cerveja, sentei no sofá velho, liguei a TV, canal de notícias. Uma âncora bonita falando sobre política, economia, coisas que pareciam acontecer em outro planeta. Desliguei. Fiquei ali, no silêncio, bebendo cerveja morna. E finalmente deixei vir a tristeza, a solidão, o vazio, tudo que eu tinha empurrado para baixo do tapete durante a viagem de volta. Fernanda. Eu não conseguia parar de pensar nela.
no jeito como ela ria, como falava, como olhava pela janela com aquela expressão distante, como se entregou naquela noite, como tremeu nos meus braços, como chorou na despedida. Eu tinha feito a coisa certa? Deixar ela ir? Não insistir? Ou eu era só um covarde que não teve coragem de arriscar? As perguntas giravam na minha cabeça como um disco arranhado, repetindo, repetindo, repetindo. Peguei o celular, abri o WhatsApp, olhei para a lista de contatos. Tinha umas 50 pessoas ali, mas nenhuma com quem eu realmente conversasse. Meus filhos, Rodrigo e Paula, mandavam mensagem de vez em quando. Oi, pai, tudo bem? Tá vivo? Precisa de alguma coisa? Conversas vazias, automáticas. A gente tinha se afastado tanto depois do divórcio que nem parecíamos mais família. Só estranhos ligados por sangue e obrigação. Maria ainda estava na lista. Maria, ex. Eu nunca tive coragem de apagar. Às vezes eu entrava no perfil dela, via as fotos. Ela parecia feliz, mais leve. Tinha voltado a sorrir. Saía com amigas. Viajava. Vivia. E eu? Eu continuava preso. Não numa sala de escritório, mas numa estrada sem fim. Guardei o celular. Terminei a cerveja. Fui para a cama. Deitei olhando para o teto rachado. O ventilador velho rodava fazendo barulho. Não era o mesmo barulho do ventilador daquele quarto de beira de estrada, mas me lembrou mesmo assim. Fechei os olhos. E quando finalmente dormi, sonhei com ela. Os dias seguintes foram todos iguais. Acordar, café preto, cigarro na varanda, checar as mensagens da empresa de transporte, ver se tinha nova rota, esperar. No terceiro dia, recebi uma mensagem. Nova carga, Goiânia até Salvador. Saída na segunda-feira. Respondi que aceitava. No sábado, fui até um bar que eu costumava frequentar. Fica num bairro operário, longe do centro. Um boteco simples, mesas de plástico, cerveja gelada, música alta, gente simples. Eu gostava de lá. Ninguém me conhecia direito. Ninguém perguntava da minha vida. Sentei no balcão, pedi uma cerveja. O dono, seu Valdir, um negro gordo de uns 60 anos, veio conversar. E aí, Carlos? Faz tempo? Pois é, estava viajando. Sempre viajando. Ele riu. Esse caminhão seu deve ter mais quilômetros que avião. Deve ter. Ele me serviu a cerveja, limpou o balcão com um pano sujo. Você tá com uma cara. Ele começou e eu cortei. Todo mundo fala isso. Que cara? De quem perdeu alguma coisa. Não perdi nada. Então achou alguma coisa. Olhei para ele irritado. Por que todo mundo fica querendo meter o bedelho na minha vida? Ele levantou as mãos em rendição. Calma, rapaz. É só que você é cliente há anos. E eu nunca te vi assim. Meio, sei lá, diferente. Bebi a cerveja de um gole só. Pedi outra. Conheci alguém. Admiti, finalmente. Na estrada, uma mulher. E foi intenso. E acabou. E agora eu não consigo parar de pensar nela. Seu Valdir assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente. E você gosta dela? Eu mal conheço ela. Não foi o que eu perguntei. Fiquei calado, porque eu não sabia a resposta. Ou melhor, eu sabia, mas tinha medo de admitir. Olha, seu Valdir se apoiou no balcão, me olhou sério. Eu vou te falar uma coisa. Quando minha Conceição morreu, ele fez uma pausa, os olhos ficaram úmidos. Eu achei que tinha morrido junto. Fiquei 2 anos sem sentir nada, sem querer nada, só trabalhando, dormindo, existindo. Até que um dia, numa festa, conheci a Mariana. E foi diferente, assustador, porque eu achei que não ia mais conseguir sentir aquilo. E de repente, ali estava. De novo. E o que você fez? Eu quase deixei passar, porque eu tinha medo. Medo de trair a memória da Conceição. Medo de me machucar de novo. Medo de recomeçar. Mas aí um amigo me disse uma coisa que mudou tudo. O quê? Ele disse. Valdir, a Conceição não ia querer você morrendo junto com ela. Ela ia querer você vivendo. Ele limpou os olhos com as costas da mão. E ele estava certo. Então eu fui atrás da Mariana. A gente está junto há 8 anos. E é a melhor decisão que eu já tomei.
Fiquei olhando para a cerveja na minha frente. Eu não sei se o que eu sinto é real ou se é só solidão. E importa? Ele rebateu. Importa a razão? Às vezes, a gente precisa arriscar sem ter certeza, porque a certeza a gente só tem depois. E às vezes, depois já é tarde demais. Bebi a segunda cerveja. Pedi uma terceira. Fiquei ali até o bar fechar, às 2 da manhã. Voltei para casa cambaleando, bêbado, confuso. Deitei na cama e peguei o celular. Abri o Facebook. Procurei o nome dela, Fernanda Silva. Tinha umas 20. Fui olhando uma por uma. Na 15ª achei. Era ela. A foto de perfil era formal. Ela de terno, cabelo preso, expressão séria. Embaixo, Juíza Federal, Teresina, PI. O perfil era fechado. Eu não conseguia ver nada além das informações básicas. Fiquei ali, com o dedo sobre o botão adicionar amigo, tremendo. Se eu adicionasse, o que ia acontecer? Ela ia aceitar, ia ignorar, ia achar estranho. E se ela aceitasse, o que eu ia falar? Oi, lembra de mim? A gente transou naquele hotel de beira de estrada e nunca mais se falou? Fechei o aplicativo sem adicionar, mas salvei o perfil dela, só para ter, só para saber que ela existia, que não tinha sido só um sonho. Na segunda-feira peguei a nova carga e segui para Salvador. A estrada ajudava, o movimento constante, o ronco do motor, o asfalto passando. Era meditação, era fuga, era terapia, mas mesmo assim eu pensava nela, em cada posto que parava, em cada cidade que passava, em cada momento de silêncio. E comecei a me perguntar, será que ela também pensava em mim? Será que ela tinha voltado para a vida dela e seguido em frente, como se nada tivesse acontecido? Ou será que ela também estava presa naquele momento, revivendo, questionando, sofrendo? Eu nunca ia saber, porque eu tinha deixado ela ir, e talvez essa fosse a maior covardia de todas. Não lutar, não tentar, não arriscar, só deixar ir e viver para sempre com o "e se". A estrada se esticava à frente, infinita, vazia, igual à minha vida. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Uma semente tinha sido plantada. E eu não sabia ainda, mas essa semente ia crescer, ia me obrigar a fazer escolhas, ia me obrigar a encarar verdades, ia me obrigar a decidir, continuar fugindo ou finalmente ter coragem de viver. A resposta ainda não tinha vindo, mas estava chegando. E quando chegasse, nada seria mais como antes. Tentar novamente, continue e alongue o próximo capítulo 7. O recomeço. 3 meses se passaram desde aquele dia na BR-230. 3 meses de viagens intermináveis, de cidades que se confundiam, de noites em pousadas baratas, de cafés requentados e comidas sem gosto, de conversas vazias com frentistas e garçonetes, de solidão tão profunda que tinha deixado de doer e virado apenas um estado permanente de existência. Eu tinha feito a rota Goiânia-Salvador 2 vezes, Goiânia-Recife 1 vez, Goiânia-Fortaleza 3 vezes, sempre desviando de Teresina, sempre arranjando desculpas para não pegar cargas que passassem por lá. Como se evitar a cidade pudesse apagar a memória dela. Não apagava. Fernanda continuava viva na minha cabeça, nos momentos mais inesperados, no meio da noite, quando eu acordava suado de um sonho que não conseguia lembrar direito. De manhã, quando abria os olhos e por um segundo esquecia onde estava. Na estrada, quando via uma mulher de cabelo castanho na beira do asfalto e meu coração disparava antes do cérebro processar que não era ela. Eu tinha parado de entrar no Facebook. Ver o perfil dela sem poder falar nada era pior que não ver. Era como espiar pela janela de uma casa onde você não podia entrar. Então eu simplesmente parei, mas não parei de pensar. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia algo que me assustava. Eu estava vivendo no automático de novo, exatamente como vivia naquele escritório. A estrada tinha virado minha nova prisão. Eu tinha trocado uma gaiola por outra. E o pior, eu estava começando a perceber que não tinha sido a estrada que me libertou. Tinha sido a escolha, a coragem de mudar,
E agora eu precisava de coragem de novo. Mas para quê? Para largar a estrada? Para voltar para a cidade? Para tentar uma vida normal de novo? Não, isso não era mais opção. A coragem que eu precisava era outra. Era a coragem de admitir que aquele encontro tinha significado alguma coisa, que não tinha sido só uma noite, que eu sentia falta dela, que eu queria tentar, mesmo sem garantias, mesmo sem saber se ia dar certo. Mas como? Eu não tinha o número dela. Não tinha como entrar em contato. Não podia simplesmente aparecer no Fórum Federal e pedir para falar com ela. Oi, lembra de mim? A gente passou uma noite juntos há 3 meses. Será que a gente pode conversar? Ridículo. Então eu continuei rodando, fugindo, adiando. Até que um dia, numa tarde de dezembro, tudo mudou. Eu estava em Palmas, esperando para carregar uma carga que ia para Belém. A empresa tinha atrasado a liberação e eu acabei com um dia inteiro livre na cidade. Coisa rara. Geralmente eu estava sempre na correria, pegando carga, descarregando, seguindo viagem. Decidi usar o tempo para fazer algo que não fazia há meses, andar a pé pela cidade, sem pressa, sem destino, só andar. Palmas é uma cidade estranha, planejada, simétrica, cheia de avenidas largas e prédios modernos, mas sem alma. Sempre achei que cidades planejadas são assim, bonitas no papel, vazias na prática. Andei pela orla do lago, vi gente correndo, andando de bicicleta, tomando água de coco. Famílias inteiras nos parquinhos, casais de mãos dadas, vida acontecendo. Sentei num banco, fiquei olhando o lago. A água estava calma, refletindo o céu alaranjado do final de tarde. Peguei o celular, mais por hábito que por necessidade. Tinha uma mensagem no WhatsApp, número desconhecido. Abri. E meu mundo parou. Oi, Carlos. É a Fernanda. Eu sei que faz tempo. E eu sei que a gente não combinou de manter contato. Mas eu precisava falar com você. Você poderia me ligar? Li a mensagem 5 vezes. 10 vezes. Tentando entender se era real ou se minha cabeça tinha finalmente pirado de vez. Olhei o número. DDD 86. Teresina. Era ela. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o som dele nos ouvidos. Minhas mãos tremiam, a boca tinha ficado seca. Como ela tinha conseguido meu número? Não importava, ela tinha entrado em contato, depois de 3 meses. O que isso significava? Fiquei ali, parado, segurando o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Deveria ligar? Deveria esperar? Deveria responder por mensagem primeiro? Meus dedos se moveram antes do cérebro decidir qualquer coisa. Apertei o botão de ligar. Os toques foram os segundos mais longos da minha vida. 1, 2, 3, 4. Ela atendeu. Alô? A voz dela. Aquela voz que tinha assombrado meus sonhos por 3 meses. Fernanda! Foi tudo o que consegui dizer. Silêncio do outro lado. Ouvi a respiração dela. Pesada, nervosa. Carlos! Ela disse finalmente. Você tá bem? Tô. E você? Ela parou. Ouvi um soluço. Eu não tô bem, Carlos. Eu não tô nada bem. O coração apertou. O que aconteceu? Eu fiz uma coisa, ela disse, a voz embargada. Uma coisa louca. E eu preciso te contar. Eu preciso te ver. Me ver? Fernanda, eu tô em Palmas. E você tá em Teresina. São mais de 800 quilômetros. Eu sei. Por isso eu liguei. Você vai passar por Teresina em breve? Você tem alguma viagem para cá? Pensei rápido. A carga que eu ia pegar seguia para Belém, passava por Imperatriz, podia desviar por Teresina. Ia dar umas 3 horas a mais de viagem, mas era possível. Posso estar aí amanhã à noite, falei. Sério? A voz dela ficou mais alta, mais esperançosa. Sério. Mas Fernanda, o que aconteceu? Você está me assustando. Eu larguei, Carlos, ela disse. E agora ela chorava de verdade. Eu larguei tudo. A magistratura, o apartamento, tudo. Eu tô morando com minha irmã. Meus pais não falam mais comigo. E eu tô perdida. Mas eu tô livre. Pela primeira vez na vida, eu tô livre. Fiquei sem ar. Você fez isso? Fiz. Por causa daquela noite. Por causa de você.
Por causa do que você me disse, que era possível recomeçar, que era possível escolher. E eu escolhi, Carlos. Eu escolhi viver. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Ali, sentado naquele banco, na beira do lago, no meio de palmas, eu chorei. Eu vou aí amanhã, repeti. A gente conversa direito, pessoalmente. Tá bom, ela concordou, a voz mais calma agora. Obrigada, Carlos. Obrigada por atender. Obrigada por ter existido. Até amanhã, Fernanda. Até amanhã. Desliguei. Fiquei sentado ali até o sol se pôr completamente, até as luzes da cidade se acenderem, até o frio da noite chegar. Fernanda tinha mudado a vida dela, por causa daquela noite, por causa de mim. E agora, o que eu fazia com isso? Peguei a carga na manhã seguinte, às 6 em ponto. Café rápido, checagem do caminhão, documentos em ordem. Saí de Palmas quando o sol ainda estava baixo, pintando o cerrado de dourado. A viagem até Teresina ia levar umas 10 horas. Normalmente eu parava para descansar, para comer, para esticar as pernas, mas naquele dia eu mal parei. Só o necessário, uma parada para abastecer, outra para ir no banheiro, um café rápido que eu nem senti o gosto. Minha cabeça não parava. O que ela ia me dizer? O que ela esperava de mim? Será que ela queria algo ou só queria desabafar? Será que ela se arrependia? Será que ela culpava a mim pela decisão que tomou? E eu? O que eu queria? A resposta veio clara, cristalina, assustadora. Eu queria ela. Simples assim. Eu queria conhecer ela de verdade, saber dela, ouvir as histórias, entender os sonhos, ver para onde aquilo podia ir. Mas e se ela não quisesse a mesma coisa? E se ela só precisasse de um amigo, de alguém que entendesse? Ia doer, mas eu ia aceitar. Porque só de poder vê-la de novo, só de poder estar perto, já seria suficiente. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. Cheguei em Teresina quando o sol já estava se pondo. A cidade me recebeu com seu trânsito caótico de fim de tarde. Buzinas, motos costurando entre os carros, gente apressada voltando do trabalho. Mandei mensagem para ela. Cheguei. Onde a gente se encontra? A resposta veio quase imediata. Tem um hotel perto do terminal rodoviário, Hotel Recanto, quarto 205. Eu tô te esperando. Meu coração disparou. Ela estava me esperando num hotel, quarto 205. Isso significava o quê? Não deixava de ser um encontro íntimo, privado, longe de olhares curiosos. Segui as indicações do GPS. O Hotel Recanto era simples, muito parecido com aquele onde tínhamos ficado 3 meses atrás. Estacionei o caminhão na rua, tranquei tudo, subi as escadas. Parei na frente da porta 205. Respirei fundo. Bati. A porta se abriu. E lá estava ela. Mas não era a mesma Fernanda. Ela tinha cortado o cabelo. Agora estava na altura dos ombros, com franja. Não estava de terno. Vestia uma calça jeans simples e uma blusa branca de algodão. Sem maquiagem, sem salto, descalça. E estava mais bonita do que eu lembrava. Oi, ela disse, e a voz tremia. Oi, respondi. A gente ficou ali, parados, se olhando, sem saber o que fazer, até que ela deu um passo à frente e me abraçou. Forte, desesperado, como quem se agarra a um salva-vidas. Eu a segurei também. Senti o corpo dela tremer. Ouvi ela chorar contra meu peito. Desculpa, ela disse entre soluços. Desculpa por ter demorado tanto para entrar em contato. Desculpa por ter sumido. Desculpa por... Shhh, cortei, acariciando o cabelo dela. Não precisa pedir desculpa. Você não me deve nada. Ela se afastou um pouco, olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados. Mas eu devo, ela insistiu. Eu devo tudo. Porque você mudou minha vida, Carlos. Você não sabe, mas você mudou tudo. Entramos no quarto. Era simples, limpo. Uma cama de casal, uma mesinha, 2 cadeiras. A janela aberta deixava entrar o barulho da rua. Sentamos na beirada da cama, um do lado do outro. E ela começou a contar. Fernanda tinha voltado ao trabalho naquele dia, depois que eu a deixei.
Tinha feito um boletim de ocorrência sobre o assalto, conseguido segunda via dos documentos, comprado um celular novo, tinha retomado a rotina, os processos, as sentenças, as audiências, mas algo tinha quebrado dentro dela. Eu não conseguia mais fingir, ela disse. Cada vez que eu colocava a toga, cada vez que eu entrava naquela sala, eu sentia que estava me traindo. Eu olhava para os réus, para os advogados, para os promotores e pensava, o que eu estou fazendo aqui? E a resposta sempre era a mesma, nada. Eu não estava fazendo nada, só cumprindo um papel. Ela tinha aguentado 2 meses, 2 meses de luta interna, de noites sem dormir, de crises de ansiedade, de vontade de sumir, até que um dia ela simplesmente não foi trabalhar. Ficou em casa, de pijama, olhando para a parede, e tomou a decisão. No dia seguinte, pediu exoneração. Meus pais ficaram loucos, ela contou, e uma risada amarga escapou. Meu pai gritou comigo, disse que eu era ingrata, irresponsável, que eu estava jogando fora uma carreira que ele e minha mãe tinham construído para mim. Minha mãe chorou. Disse que eu ia me arrepender, que eu não sabia o que estava fazendo. Ela tinha largado o apartamento também. Não conseguia mais ficar ali. Tudo lembrava a vida que ela não queria mais. Foi morar com a irmã mais velha, Camila, que era professora e tinha um apartamento pequeno no bairro Fátima. Camila me apoiou, Fernanda disse, e pela primeira vez um sorriso verdadeiro apareceu. Ela sempre soube que eu não era feliz. Ela foi a única que não me julgou, que me disse, faz o que você precisa fazer, eu te ajudo. E Fernanda tinha feito. Tinha se inscrito no vestibular para medicina. Tinha começado a estudar de novo, sozinha, no quarto apertado da casa da irmã. Eu não sei se vou passar, ela admitiu. Faz anos que eu não estudo essas matérias, mas eu estou tentando. Pela primeira vez na vida, eu estou tentando fazer o que eu quero. Eu segurei a mão dela. Você vai conseguir. Você acha? Tenho certeza. Ela sorriu. E foi como se o sol nascesse dentro daquele quarto. Eu senti sua falta, ela confessou baixinho. Todos os dias. Eu queria te ligar, te mandar mensagem, mas eu tinha medo. Medo de você não querer mais saber de mim. Medo de ter sido só uma noite para você. Medo de ter inventado tudo na minha cabeça. Não inventou nada, garanti. E não foi só uma noite. Pelo menos não para mim. Os olhos dela ficaram úmidos de novo. Então o que foi? Foi um encontro, respondi devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Um encontro que mudou tudo. Para mim também. Como assim? Contei para ela. Sobre os 3 meses rodando sem parar. Sobre como eu pensava nela o tempo todo. Sobre como eu tinha percebido que a estrada tinha virado outra prisão. Sobre a conversa com seu Valdir, sobre como eu tinha quase adicionado ela no Facebook e não tive coragem. Ela riu, um riso molhado, mas real. Eu fiz a mesma coisa, ela admitiu. Te procurei no Facebook, achei você. Fiquei com o dedo sobre o botão adicionar amigo por 1 hora, mas não tive coragem. Por quê? Porque eu tinha medo da resposta. Ou melhor, da falta de resposta. A gente ficou se olhando. E naquele silêncio, tudo foi dito. Ela se aproximou, eu também. O beijo veio naturalmente, devagar, cheio de significado. E quando nos separamos, eu sabia. Aquilo não era passageiro, não era confusão, não era solidão, era real. Eu não sei como isso vai funcionar, ela disse. Você na estrada, eu estudando, à distância, tudo isso. Eu também não sei, admiti, mas eu quero tentar. Se você quiser. Eu quero, ela disse, sem hesitar. Eu quero muito. Então, pela segunda vez, a gente se entregou um ao outro. Mas dessa vez era diferente, porque dessa vez não era despedida, era começo. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 8. A estrada que une acordei com a luz do sol batendo no rosto. Por um segundo não sabia onde estava. O quarto era diferente, a cama era diferente, os sons da rua eram diferentes. Mas então senti o calor ao meu lado, o peso de um corpo encostado no meu, a respiração suave contra meu peito.
Fernanda. Ela dormia profundamente, o rosto relaxado, livre das tensões que carregava quando acordada. O cabelo curto caía sobre a testa, algumas mechas grudadas no suor da noite. Ela tinha um braço jogado sobre minha barriga, as pernas entrelaçadas nas minhas. Fiquei ali, imóvel, só olhando, tentando gravar aquele momento, porque parte de mim ainda não acreditava que aquilo era real, que ela tinha me procurado, que tinha mudado a vida inteira, que estava ali nos meus braços de novo. 3 meses. Tinha levado 3 meses, mas a gente tinha voltado a se encontrar. E dessa vez era diferente. Dessa vez não tinha prazo de validade. Não tinha a certeza da despedida logo ali, na esquina, esperando. Dessa vez havia possibilidade. Ela se mexeu, gemeu baixinho, abriu os olhos devagar. Me viu olhando e sorriu. Um sorriso sonolento, vulnerável, bonito. "Bom dia", ela murmurou, a voz rouca de sono. "Bom dia. Que horas são?" Peguei o celular na mesinha ao lado. 8h20, quase 8h30. "Céus!" Ela se espreguiçou, mas não se afastou. "Faz tempo que eu não durmo até essa hora." "Cansaço acumulado?" "É", ela concordou. "Cansaço de meses, de anos, na verdade." Ficamos ali, abraçados, em silêncio confortável. O barulho da cidade entrava pela janela. Buzinas distantes, vozes, o motor de um carro passando, vida acontecendo lá fora, enquanto a gente criava nosso próprio universo ali dentro. "Carlos", ela chamou hesitante. O que a gente vai fazer agora?" A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que eu mesmo tinha me feito dezenas de vezes durante a noite. "Não sei", respondi honesto. "Mas eu sei o que eu quero." "O que você quer?" "Quero tentar. Quero ver até onde isso pode ir. Quero conhecer você de verdade. Seus sonhos, suas manias, suas histórias. Quero estar perto, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado." Ela levantou a cabeça, me olhou nos olhos. "É mesmo com a distância? Mesmo com você sempre na estrada?" "Mesmo assim. A gente dá um jeito. Eu passo por Teresina sempre que puder. Você viaja comigo quando der. A gente se fala todo dia. A distância não precisa ser obstáculo. Pode ser só circunstância." "Circunstância." Ela repetiu, testando a palavra. "Gostei. E você? O que você quer?" "Eu quero a mesma coisa", ela disse, firme. "Eu passei 3 meses me arrependendo de não ter lutado por isso, de ter deixado você ir, de ter ficado calada quando devia ter falado. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Selei aquilo com um beijo, longo, profundo, cheio de promessas. Quando nos separamos, a barriga dela roncou alto. A gente riu. "Acho que precisamos comer alguma coisa", ela disse, sem graça. "Acho que sim." Tomamos banho. Juntos, numa intimidade que já não parecia estranha. Nos vestimos, saímos. Teresina de manhã era quente, mas ainda não sufocante. O sol brilhava forte, mas o vento amenizava. Caminhamos pela rua, lado a lado, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti leve. Fernanda me levou numa padaria que ela disse ser a melhor do bairro. Lugar simples, cheiro de pão fresco, mesas de fórmica. Pedimos café com leite, pão na chapa, tapioca, suco de laranja. Enquanto comíamos, ela contou mais sobre os últimos meses, sobre como tinha sido difícil enfrentar a família, o pai que não falava com ela, a mãe que ligava chorando, implorando para ela voltar atrás, os tios e primos que olhavam com pena e desaprovação. "Mas Camila foi incrível", Fernanda disse, os olhos brilhando. "Ela me disse que sempre quis fazer algo diferente também, que sempre quis largar a escola onde trabalha e abrir uma livraria, mas nunca teve coragem. E agora, vendo eu fazendo isso, ela está pensando seriamente. A gente fica até tarde conversando, fazendo planos. É como se a gente tivesse se tornado amigas de verdade, sabe? Não só irmãs." Contou também sobre os estudos. Como era difícil voltar a estudar química, física, biologia, depois de anos, focada só em direito. Mas como era bom. Como cada coisa que ela aprendia parecia fazer sentido de um jeito que as leis nunca fizeram.
Eu acordo animada para estudar, ela disse quase incrédula. Eu, que passava a vida inteira protelando, inventando desculpa. Agora eu acordo e a primeira coisa que eu faço é pegar os livros. Quando é a prova? Janeiro. Daqui a 1 mês e meio. Você acha que está preparada? Não, ela riu, mas vou dar o meu melhor. E se não passar esse ano, eu tento de novo no próximo. Eu tenho tempo. Você tem, concordei. E você tem algo mais importante, certeza do que quer. Terminamos de comer, ficamos ali conversando. Horas, sobre tudo e sobre nada. Ela me contou da infância, dos pais rígidos, da cobrança constante. Eu contei da minha, da família simples, do pai caminhoneiro que morreu num acidente quando eu tinha 15 anos. Foi por isso que você quis ser caminhoneiro? Ela perguntou. Acho que sim, admiti. Sempre foi meio que uma homenagem, sabe? Uma forma de continuar o que ele tinha começado, mas também uma forma de entender ele, porque ele passava semanas fora de casa. E eu nunca entendi por quê. Porque ele preferia a estrada a gente. Até que eu fui para a estrada também. E aí entendi. Entendeu o quê? Que não é sobre preferir, é sobre precisar. Tem gente que precisa de movimento para respirar, que se sente sufocado quando fica parado. Meu pai era assim, e eu sou assim também. E Maria, ela entendia isso? A menção do nome da minha ex-mulher não me doeu como costumava doer. Era estranho, como se aquela ferida tivesse finalmente começado a cicatrizar. Não, e eu não culpo ela, porque eu também não entendia. Eu achava que era só egoísmo meu, só vontade de fugir das responsabilidades. Levou tempo para eu aceitar que não era isso, que era só quem eu sou. Você ainda fala com ela? Não, a gente se fala só por mensagem, de vez em quando. Coisas práticas, nada pessoal. Você sente falta? Pensei antes de responder. Sinto falta do que a gente foi, mas não de quem a gente tinha virado. A gente tinha se transformado em dois estranhos dividindo uma casa. E isso é pior que a solidão. Fernanda assentiu, compreensiva. Eu nunca fui casada, ela disse. Nunca nem namorei sério. Sempre fui focada demais nos estudos, no trabalho. E quando eu via, tinha 26 anos e nunca tinha se apaixonado de verdade. E agora? Ela me olhou, séria. Agora eu acho que estou me apaixonando. O coração disparou. As palavras ficaram presas na garganta. Por mim? Por você. Fernanda, eu tenho 53 anos. Eu sou velho, sou complicado, tenho um monte de bagagem. Você merece alguém melhor. Não me diga o que eu mereço. Ela cortou, firme. Eu sei o que eu quero. E eu quero você. Com todas as suas complicações, com toda a sua bagagem, porque você é real, você é verdadeiro, e eu cansei de gente fingida. Segurei a mão dela sobre a mesa. Eu também tô me apaixonando, admiti, e isso me assusta pra caramba, porque faz muito tempo que eu não sinto isso, e eu não sei se vou ser bom nisso, se vou saber fazer direito. Ninguém sabe, ela disse. A gente só tenta, e erra. E aprende, e tenta de novo. Passamos o dia juntos. Ela me levou para conhecer a cidade, lugares que ela gostava. O Parque Poticabana, onde ela ia correr de manhã, a Praça da Liberdade, onde ela sentava para ler quando precisava sair de casa. O Mercado Central, cheio de cores, cheiros, gente. Almoçamos num restaurante pequeno. Comida nordestina, forte, temperada, baião de 2, carne de sol, macaxeira frita. Ela comeu com vontade, lambeu os dedos, riu da própria gula. Eu tinha esquecido como é bom comer sem culpa, ela disse. Quando eu era juíza, eu vivia de dieta, sempre preocupada com a aparência, com o que os outros iam pensar. Agora, eu como o que eu quero, e é libertador. À tarde, sentamos numa praça, embaixo de uma árvore. O calor tinha diminuído um pouco, o vento soprava mais fresco. Ficamos ali, encostados um no outro, vendo a vida passar. Quando você precisa ir embora? Ela perguntou, a voz baixa. Amanhã de manhã. Preciso entregar a carga em Belém até sexta. Então a gente tem hoje ainda. Tem. E depois, quando você volta?
Depende da próxima carga, mas eu faço questão de passar por aqui, mesmo que eu tenha que desviar rota. Mesmo perdendo dinheiro? Mesmo perdendo dinheiro, confirmei. Tem coisa que vale mais. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu queria poder ir com você. Um dia você vai. Quando tiver férias, quando tiver um tempo livre, você sobe naquele caminhão e a gente roda por aí. Sem pressa, sem destino certo. Promete? Prometo. Ficamos ali até escurecer. Até as luzes da cidade se acenderem. Até o frio da noite começar a chegar. Voltamos para o hotel. Jantamos no quarto mesmo. Pizza que pedimos por telefone, refrigerante morno, nada sofisticado. Mas era perfeito. Depois, deitamos na cama, abraçados, conversando baixo. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de dar errado, medo de me machucar, medo de você cansar de mim. Eu também tenho medo, admiti. Medo de decepcionar você, medo de não ser suficiente. Medo de você acordar um dia e perceber que cometeu um erro. Então a gente tem medo juntos, ela disse. E a gente continua mesmo assim. Continua mesmo assim. Fizemos amor de novo. Devagar, com calma, descobrindo cada centímetro um do outro. Não havia pressa, não havia urgência, só conexão, só presença. E quando terminamos, ficamos entrelaçados, suados, felizes. Eu te amo, ela sussurrou no escuro. As palavras me atingiram como um soco no peito, bom e assustador ao mesmo tempo. Eu não disse de volta, ainda não. Não porque não sentisse, mas porque era grande demais, pesado demais, real demais, mas segurei ela mais forte. Beijei a testa dela e ela entendeu. De manhã, nos despedimos. Não foi fácil, mas também não foi desesperador como da primeira vez, porque dessa vez havia certeza, havia plano, havia futuro. Eu volto em 2 semanas, prometi, e a gente se fala todo dia, ela confirmou. Nos beijamos mais uma vez, longo, profundo, cheio de saudade antecipada, e então eu subi no caminhão e segui para Belém. Mas pela primeira vez em anos, eu não estava sozinho, porque ela estava comigo, no coração, na cabeça, na alma. E a estrada, que sempre foi minha fuga, tinha se tornado minha ponte. A ponte que me levava até ela e que me trazia de volta. Sempre. A vida tinha mudado, eu tinha mudado, e finalmente, depois de tanto tempo perdido, eu estava vivendo de verdade. Com medo, sim. Com incerteza, sim. Mas com coragem de tentar. E às vezes é só isso que a gente precisa. Coragem de tentar, coragem de amar, coragem de recomeçar e seguir em frente, quilômetro por quilômetro, dia após dia, construindo uma história nova. Uma história que era só nossa e que estava apenas começando. Epílogo 6 anos depois. O Scania vermelho continua rodando pelas estradas do Brasil. Mas agora tem uma companheira frequente no banco do carona. Fernanda se formou médica. Passou no vestibular naquele primeiro ano, contra todas as probabilidades. Estudou com garra, com paixão, com propósito. Se formou há 2 anos e hoje trabalha num hospital público em Brasília. Ela e Carlos nunca casaram, nunca moraram juntos formalmente, mas construíram algo que funciona para eles. Quando ela tem folga, viaja com ele. Fica dias na cabine do caminhão, vendo o Brasil pela janela, parando em cidades pequenas, conhecendo gente simples. E quando ele passa por Brasília, fica alguns dias com ela. Jantam juntos, dormem juntos, vivem juntos, aqueles pequenos momentos roubados da rotina. Não é convencional. Não é o que os pais dela sonharam. Não é o que a sociedade espera. Mas é deles. E funciona. E no fim, é isso que importa. Carlos, agora com 59 anos, mais grisalho, mas ainda forte, aprendeu que o amor não precisa de gaiola. Que estar junto não é sobre dividir espaço físico, é sobre dividir vida, propósito, sonhos. E Fernanda, agora com 32 anos, doutora realizada, livre, aprendeu que coragem não é ausência de medo, é fazer mesmo com medo.
Os dois continuam imperfeitos, continuam com feridas, continuam errando, mas continuam juntos e continuam escolhendo um ao outro, todo dia, porque no fim é disso que o amor é feito, de escolha, de coragem, de estrada compartilhada, mesmo quando cada um segue seu próprio caminho. E quando Carlos olha para o retrovisor e vê a foto que agora está pendurada ali, ele e Fernanda sorri, abraçados, felizes. Ele sabe, valeu a pena. Cada quilômetro, cada medo, cada risco, valeu a pena. Fim.